Ele acabou se agitando de uma maneira em que a gente não esperava, e depois disso tivemos que dar um calmante a ele. Foi algo tão perturbador que pensamos que o paciente poderia vir a falecer a qualquer momento. Por conta da agitação, a pressão dele subiu a um ponto extremo de 24,8. Lutamos até que conseguimos deixá-la um pouco mais baixa, mas ele ainda não corre, bom, tanto perigo como antes, mas ainda é meio estável a situação dele. Conseguimos estabelecer um momento para que ele pudesse descansar mais. Foi algo inesperado e eu lamento muito por isso ter acontecido, porque prometemos que iríamos cuidar do paciente como se fôssemos da família, porque aqui no nosso hospital é o que tratamos, cuidamos do próximo como se fosse nossa família. Mas o importante é que o paciente agora se encontra bem, pelo menos estável. Isso é melhor do que o senhor acabou me falando, mas eu não entendo. Como isso aconteceu de repente? Eu saí daqui, o meu pai estava bem, ele estava melhor. E do nada isso aconteceu com ele. Doutor, aconteceu alguma coisa depois que eu saí daqui? Por favor, eu peço que seja sincero comigo. A saúde do meu pai é a minha prioridade. E se algo acabar acontecendo com ele, eu não sei o que eu vou fazer. Seja sincero comigo, aconteceu alguma coisa quando eu saí? É, bom, não, senhor, não aconteceu nada. Ele só acabou tendo uma crise. É normal em pacientes na situação que o seu pai está, mas eu lhe garanto que isso não vai mais se repetir. Iremos monitorá-lo melhor ainda do que antes. Eu lhe garanto. E só peço desculpas por o descuido que tivemos por um momento. Mas o importante é que agora o paciente está estável e não está correndo mais tanto perigo como algumas horas atrás. Isso me deixa muito aliviado, de verdade, doutor. Eu posso ir vê-lo, por favor? Eu quero ver como está o meu pai. Eu fico preocupado e, por mais que eu sei que o senhor está falando a verdade, eu só consigo acreditar quando eu vejo com meus próprios olhos. Não me leve a mal, é algo que eu tenho desde criança. Eu entendo. E sim, o senhor pode ver sim. Pode verificar como seu pai está. Converse com ele caso ele ainda já tenha acordado. Se ele ainda estiver inconsciente, penso que deixe ele pelo menos descansar. É bom para que ele se recupere o mais rápido possível. Eu entendo, pode deixar. Você vai comigo? Vai na frente, meu bem, já te alcanço. Então tudo bem. Eu te espero lá dentro. Com licença, doutor. Ah, claro, com certeza. É algum problema, senhor Jill? Você tá achando que eu nasci ontem, foi? Desculpe, eu não entendi. Não, é porque ultimamente eu tô percebendo que vocês acham que eu sou um idiota. Eu acho que eu acabei criando outra aparência pra vocês acharem que eu sou um imbecil, um idiota, não é mesmo? Pro parque você pode ter enganado, falando que foi simplesmente nada. Mas eu tô há anos nesse ramo. O que porra aconteceu aqui? Eu quero que você me fale agora a verdade. O senhor Park não iria ficar simplesmente doente do nada assim. Ter essa crise simplesmente sem nenhum sentido algum. Então eu acho melhor você ir abrindo a boca e falando a verdade, porque se você mentir mais uma vez, eu não vou ser mais bonzinho. Tudo bem, tudo bem. O hospital. O hospital foi invadido. Como é que é? Eu juro, senhor Dion, eu não sei como isso aconteceu, mas uma mulher, ela fingiu ser enfermeira e conseguiu entrar no quarto do senhor Parker. Eu não sei como ela conseguiu, mas ela tinha distintivos que, sei lá, crachás que identificassem. Porque todos os quartos, eles só entram quando a pessoa tem um, tem um olho cadastrado. E ela conseguiu entrar. Eu não sei como ela fez isso, mas ela conseguiu. Vocês estão testando a minha paciência. Como esse hospital conseguiu permitir que essa mulher passasse, cadastrasse o olho dela, conseguisse entrar no quarto do senhor Park e ninguém viu, ninguém achou suspeito. Eu só posso estar trabalhando com um bando de imbecil. Eu pago vocês uma grana preta para manter a porcaria desse hospital, para no final não ter nem alguém que consiga
verificar uma segurança certa aqui? Ok, eu fui bonzinho até agora, mas a minha paciência tem limite. E eu estava fazendo tudo isso pelo meu ômega. Mas a partir desse momento, eu não vou ser mais bonzinho com ninguém. Não importa quem vai sair chorando. Essa pessoa não vai ser o Jimmy. Eu quero as câmeras desse hospital agora, principalmente a do corredor e da sala de tecnologia daqui, aonde são todos cadastrados, cada pessoa desse hospital. Sim, senhor John, eu vou lhe mostrar. Senhor John, em nome da segurança do hospital, a gente quer pedir perdão pelo que aconteceu. Não sabemos como conseguir, Chega de conversa fiada. Eu não aguento mais uma palavra de perdão. De vocês eu cuido mais tarde. Minha prioridade agora é descobrir se quem eu tô suspeitando é realmente quem tentou bancar um dia esperto. Porque se for, chega de brincadeira. Eu fiquei com tanto medo quando o médico ligou dizendo que o senhor tinha passado mal. Eu pensei que tinha perdido o senhor. Mas eu fico tão feliz que não foi isso. Que o senhor está bem. Ai, paizinho, eu só quero que tudo isso se encerre para o senhor sair daqui e voltar a ter sua vida normal de novo. Eu poder cuidar do senhor. Porque toda a segurança agora eu vou perceber que não é o suficiente. O senhor tá tão pálido agora. Isso me preocupa tanto porque... Ai, que raiva. Os médicos mesmo não conseguiram ver que o senhor tava passando mal. Eu tenho que ter mais cuidado com o senhor. Talvez eu, sei lá, contratando uma enfermeira. Quando eu me casar com o Django, vamos colocar um lugarzinho especial para o senhor. E eu vou poder cuidar do senhor pessoalmente, para não precisar passar por esse tipo de situação outra vez. Jimmy, eu posso falar com você um instante? Claro. Eu tava verificando a pressão e a saturação dele ali. Elas estão um pouco baixas. Mas eu acho que deve ser por causa da crise que ele teve, não é? Certamente sim. Olha, eu preciso ir agora. Mas já? Por quê? É meio difícil de te explicar nesse momento, mas... eu quero te pedir desculpa. Me pedir desculpa? Desculpa por quê? Por tá indo agora? Pra onde você vai? Eu não tô entendendo por que você tá falando isso agora. Pra ser sincero, porque eu não sei o que eu vou fazer a partir desse momento. Você vai se agradar ou ainda vai querer falar comigo. Eu não sei. Mas acredite, a minha paciência foi testada até o limite e eu cansei. Então, me desculpa. Fazer isso tá indo além do que eu queria. Porque eu queria te transparecer outra aparência. Mas essa não sou eu. Essa não é a minha aparência. Eu volto para casa de noite. E eu quero que você esteja lá. Com que você tá me assustando com isso? E como assim? Eu não posso ir pra lá. O Vicente tá lá. Acredite em mim. Talvez depois de hoje ele não estará mais. Por que você tá dizendo isso? Tenho que ir agora. Eu te amo. Junko, espera. O que tá acontecendo? Jimmy, Papai? Ai, papai, eu fiquei tão preocupado com o senhor quando me ligaram. ela veio aqui. Quem? Ela veio. Pai, quem veio aqui? A sua mãe veio aqui. O quê? Como assim ela veio aqui? Como ela veio aqui? O senhor viu ela? Ela veio aqui. Ela veio aqui. Tá tudo bem, papai. Não se exalte muito. O senhor já passou por muita coisa hoje. Se acalma, tá bom? Tudo vai ficar bem. Ela não vai voltar mais aqui. Junko. Ai, não. Minha cabeça.
Onde eu estou? Que lugar é esse? Vincent? Vincent, acorde. Ai, minha cabeça. Eu só me lembro que eu tava deitado e do nada tudo escureceu. Espera. O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu estou amarrado? Que brincadeira sem graça é essa? Você? O que faz aqui? Não importa. O que eu tô fazendo aqui? E por que eu estou amarrado? Me faço a mesma pergunta. Tudo escureceu e simplesmente eu apareci aqui. E essas cordas doem muito. Que tipo de brincadeira é essa? Se você não sabe, imagine eu. Isso aqui é algum tipo de brincadeira? Porque se for, não tem a mínima graça. É mesmo? Interessante, achei que gostasse de brincar. Logo agora que eu também tô doido pra participar. Junko? Mas que palhaçada é essa? Olha, chega de brincadeira, tá? Me solta. Me solta que eu tenho mais o que fazer da minha vida, em vez de estar participando desse seu truquezinho sem graça. Eu acho que eu não ordenei pra você abrir essa sua boca. Você não acha? Do que você tá falando? Junko, o que aconteceu? Olha, para com esse tipo de brincadeira, tá bom? Olha, me solta Eu aí. acho que eu mandei você calar a boca. Não foi mesmo? Não tô querendo partir para outro tipo de comunicação. Mas você não tá colaborando comigo. Ou cala essa sua boca, ou eu mesmo calo ela. E olha que eu tenho vários equipamentos aqui para fazer isso. A partir desse momento, só eu vou falar aqui. E vocês só vão abrir a boca para responder o que eu perguntar. E a cada pergunta respondida inadequadamente, eu não ter a resposta que eu quero, teria o prazer de usar cada coisinha dessa daqui para fazer vocês falarem. Que foi? Não vão falar mais nada? Não eram os dois mais poderosos de todos? Aqueles que todos têm medo? Onde está a coragem agora, hein? Um louco só é louco até encontrar outro que é pior do que ele. Eu fui bonzinho. Eu fui tão bom que acabei criando uma imagem. Uma imagem que eu não sou de verdade. Eu acabei deixando o meu outro lado adormecer. Ele ficou adormecido pelo quê? Pelo tempo tão grande que eu acho que eu não devia ter feito isso. Porque acabou fazendo que algumas pessoas acreditassem que eu não teria mais nem coragem de fazer nada. Nossa, o alfa mais poderoso do país não tem coragem de fazer isso. O alfa que é dono de uma máfia não sabe fazer aquilo. Eu vou fazer o que eu quero, vou falar o que eu quero dele. Vocês são dois idiotas mesmo. Vocês e quem acreditou nisso. Achou mesmo que eu não sabia o que você fazia, Vicente, quando você foi embora? E colocou outra pessoa no seu lugar? Eu soube desde o princípio esse seu plano medíocre. Eu sempre soube disso. Como você... Eu falei que ninguém falava enquanto eu não perguntasse. Muito bem, vamos continuar. Eu sabia tudo desde o princípio. Eu decidi que eu iria fazer um plano. Nesse plano, eu iria... Deixa eu ver. Fingir que eu não sabia de nada, que eu estava bonzinho demais. Só que eu acho que eu acabei sendo tão bom nesse meu papel que eu acabei criando outro tipo de imagem minha para os outros. E isso não foi nada bom.
porque acabou extrapolando um pouco o que eu queria passar, né? Quando você se encontrou com o de mim, para colocá-lo no seu lugar, eu sabia daquilo. Quando você fez ele assinar o contrato, fazendo com que ele acreditasse que receberia uma grande quantia para ajudar o pai, ajudar a faculdade, ajudar o aluguel, eu também já sabia. Eu sabia que você ia fazer isso, Vicente, desde o princípio. Eu sabia cada passo seu. No começo, meu objetivo era acabar com o tal do de mim e encontrar você, porque além dele estar ajudando você nisso tudo, os dois iriam me pagar. Só que depois eu conversei com algumas pessoas que estavam me ajudando nisso. E eles me disseram que eu deveria continuar o joguinho. Pelo menos para ver até onde iria. Quando o Jimin veio para cá, eu tive que aguentar aquele ômega fingindo ser você. E eu acredito, ele era péssimo nisso. Só que você não conteve com algo. E eu também não esperava que eu iria ficar loucamente apaixonado por ele. O jeito diferenciado, maluco que ele tinha, e engraçado, acabou fazendo com que eu visse ele de outra maneira. E eu me apaixonei por ele. E olha que eu nem acreditava mais no amor, graças a você. Graças a você. Mas aí ele apareceu e me mostrou que talvez o amor ele ainda existisse para mim. E eu me dei a chance com ele. E deu certo. Bom, voltando ao assunto principal. Depois disso, toda vez que você ligava para ele, cada passo que você dava, tudo que você fazia, cada gasto, eu sempre sabia. Cada palavra de ameaça, cada palavrinha que você citava para o de mim, eu já sabia desde o princípio. Eu sabia para onde você ia. Eu sabia quando você chegaria. Eu sabia tudo, Vicente. Só que eu precisava enganar a todos, dizendo que eu não sabia, que eu era tão burro ao ponto de não conseguir saber grampear um telefone. E o melhor de tudo foi que quem você mais confiou era o que mais me ajudava. O quê? Olá, Vicente. É um prazer te ver. Não pode ser. Leon? Você estava trabalhando pro John Woo todo esse tempo? Ele sempre trabalhou para mim. Sempre. Foi através dele que eu te conheci, lembra? Ele já trabalhava para mim desde aquele tempo. Então, graças a ele, eu vim sabendo tudo o que você fazia. Foi ele que me disse quando você começou a agir estranho. Foi ele que me falou quando você decidiu ir embora, quando colocou outra pessoa no seu lugar. Ele me dizia cada passo seu. Também me comunicava quando você iria ligar para eu poder, sabe, ter acesso. Eu sabia sua localização em tempo real. E eu vinha planejando tudo calmamente e tranquilamente. Aqui estão todas as características e a pessoa que vai ficar no lugar do Sr. Vincent. Perfeito. Então ele realmente foi. Leon, mantenha, como eu disse, faça todo mundo acreditar que você está do lado do Vicente e ajudando ele. E eu vou fazer a minha parte, fazendo com que todo mundo ache que eu sou um tremendo idiota. Assim, no final, tanto eu como você sairemos ganhando. E esse Jimmy, pela cara dele, realmente, ele não vai conseguir me enganar facilmente, entre aspas. O garoto Park é meio inexperiente nesse tipo de coisa. Se fosse algo inesperado, com certeza o senhor já não iria cair de qualquer maneira na atuação dele. Mas não se preocupe, farei o meu melhor. Sempre sou leal ao senhor. Infelizmente o Vicente fez isso.
E eu não posso ficar do lado dele. Apenas irei cumprir como o Senhor está mandando. Por isso lhe avisei. E o Senhor sempre protegeu a minha esposa e os meus filhos. Então, sempre serei leal ao Senhor pelo que fez por mim. Não se preocupe com isso. Eles estarão sempre seguros. Que comecem a festa. No dia em que eu contei a verdade, que eu sabia que o Jimmy estava se passando por você, naquele momento meu objetivo era outro. Só que aí eu comecei a perceber que estava surgindo alguma coisa diferente. E eu sabia que se eu pudesse usá-lo para me ajudar a trazer você, poderia bom, ser mais interessante. Então eu decidi usá-lo para trazer você até mim. Ele sabia disso, já que ele me ajudou desde o começo. Só que foi aí que começou a sair sentimentos que eu não contava. E desse dia, quando eu percebi, eu decidi que iria protegê-lo de qualquer pessoa que tentasse fazer mal a ele. Ele me ajudou, mas no final acabei me apaixonando. E agora o meu único objetivo é me casar com ele. Me casar com um ômega de verdade, que me amasse de verdade. Coisa que você nunca fez na vida. Agora eu vou deixar vocês falarem, porque eu percebo no seu olhar e no seu também que ambos querem conversar, querem soltar algo. Eu sei que não ia deixar vocês falarem nada enquanto eu não fizesse perguntas, né? Mas eu vou ser bonzinho e vou deixar vocês falarem. Acho que tem muita coisa para dizerem. Todo esse tempo você trabalhava para o Junko. Sempre estava com ele. Seu traído. Não. Eu não sou traidor. Porque eu sempre fui leal ao Senhor Jill e não a você. Tinha coisas que você não precisava saber sobre mim, não era? Eu devo lealdade, devo minha vida ao Senhor Jill. E não importa quem eu tenha que passar por cima para ajudá-lo. Não pensarei duas vezes. E você não iria ser exceção. Interessante. Eu acho que tem outra coisa que tem que ser acertada aqui, não acham? Então, não era você que estava na casa do Junko todo esse tempo? E sim, o tal do Jimmy? Então o que eu falei naquele dia foi pra ele e não pra você? Do que você tá falando? O que foi que você falou pra ele, hein? Eu não tô sabendo de nada. Ai, que coisa mais patética. Você, como deve já saber, você e o Jimmy são irmãos, não é? Irmãos que foram separados quando eram bebês. Irmãos gêmeos. Eu também sabia, fiz você acreditar que eu não sabia, mas eu sabia. Foi eu que descobri tudo desde o princípio. E também fiz com que o Leon escrevesse aquela carta para você. Ele escreveu e disse que tinha sido outra pessoa que tinha mandado para você. Pois é, foi por ordens minhas. E você acreditou. Bom, mas pelo menos você já sabe a verdade. Ah tá, e vocês são mãe e filha. Ou seja, o que te faz também mãe do Jimmy. Aquele a qual você confessou, achando que era o Vincent. Gente, que isso tá melhor do que novela. Então o outro tá vivo. Foi isso que eu fui questionar pro parque. Foi isso que eu fui falar com ele hoje. E ele passou mal e nem me disse nada. Então era ele. Jimmy. Eu preciso falar com ele. E você não pode me impedir, Junko. Ele é meu filho. E eu preciso falar com ele. Espera. Como assim? Você é a minha mãe. Eu pensei que a minha mãe tinha sumido quando me abandonou naquele lugar imundo. Era você. Você era minha mãe todo esse tempo. Ai, que reencontro tão patético e sem graça. Enfim, lamento lhe dizer, mas você não vai falar com o Jimmy. Porque se você não se lembra das suas palavras,
Tem algo gravado aqui pra você. Eu não me interesso do outro. O que importa é você, meu filho, meu real filho. O outro não tô nem aí. Eu acho que morreu. Lembra disso? Foi interessante ver isso daqui. Mas acredite, meu lobo acabou ficando furioso e eu me segurei para não fazer algo que eu pudesse magoar o coração do meu ômega. Mas você já estava fazendo isso. E aquilo acabou com a minha sanidade no momento. Ver o olhar triste nele e ele tendo que fingir que é essa coisa aí. Tendo que fingir que é o irmão. Diogo, por favor, deixa eu ver o meu filho. Eu quero falar com o de mim. Eu preciso conversar com ele, eu preciso falar pra ele. Você não pode me impedir isso. Ele continua sendo meu filho. Cala essa sua boca. Que você não tem mais nenhum direito. Você perdeu todo o direito quando abandonou ele. Quando ele mais precisou de você. Quando deixou ele sozinho com um pai doente e ele teve que sofrer a vida inteira para ajudar o pai. Quando trabalhou noite e dia para conseguir se sustentar e manter o pai vivo no hospital. Você não merece chamá-lo de filho. Nunca. E enquanto a você, eu tentei ser bonzinho por conta do Jimmy. Mas você usou a minha paciência até a última gota. Eu irei me casar com Jimmy. E eu vou fazer o possível para isso acontecer. Você é patético, Diogo. Lembre-se que ainda é casado comigo. Que é casado comigo. E eu sou seu verdadeiro marido. E eu já disse que eu não vou te dar o divórcio. Terá que ficar viúvo para isso acontecer. Você que sabe. O quê? Como assim? Eu não iria me importar nem um pouco de fazer isso. Contanto que eu fique feliz e o de mim tenha a felicidade que ele merece. Não importa quem eu tenha que tirar da minha frente para que isso aconteça. Não me importa. Lembre-se que fomos casados por anos, Jungkook. Lembre-se que tivemos felicidade nisso. Nunca tivemos felicidade. Você nunca soube me dar felicidade alguma. Eu sempre tentei. Sempre lutei pela porcaria desse casamento. Enquanto você fazia o quê? Ficava com outros alfas por aí. Meu sonho sempre foi ser pai. E você nunca me daria essa capacidade. Porque além de você não ser a pessoa que eu desejo na minha vida, você não tem possibilidade de gerar um filhote. Ou acha que eu não sei do seu último exame? Maldita hora em que eu fiz o de mim vir pra cá. Se eu pudesse voltar no passado, eu impediria disso acontecer. Pois eu agradeço muito por você ter trago ele. Agora preciso encontrar o meu ômega. Pra onde você tá indo, Jungkook? Vai nos deixar aqui? Acreditem, deixei ordens maravilhosas para cuidar de vocês. Me mandem fotos depois. Ah, caso sobrevivam até amanhã, virei visitá-los. Terei uma surpresa amanhã para vocês. Bom, se sobreviverem. Jungkook, me deixe pelo menos falar com meu filho. Pela última vez. Deixarei ômegas para cuidar de vocês. Da maneira em que eu ordenei. Amanhã trarei vocês para conhecer o futuro Senhor Jill. Porque agora irei apresentá-lo a todos como meu futuro marido. Já que em algumas horas serei viúvo. Até amanhã.